Esse é o melhor texto que vocês já leram na vida, eu tenho certeza. Oi gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Tu tá assistindo ao 12º vídeo do Anota, que é 1000, e hoje a gente vai fazer o desenvolvimento da nossa redação. Se tu ainda não assistiu aos vídeos anteriores, dá uma olhada na playlist pra não ficar perdido, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos partir pra luta, a argumentação pesada. A gente tá até de luta aqui pelo corretor que tentou tirar ponto da gente nessa competência. Essa pra mim era a parte mais complicada, porque eu sempre queria mais do que 30 linhas pra poder argumentar bem. Além disso, eu já fazia o desenvolvimento pensando na conclusão que também tinha que ser detalhada, então precisava de um bom espaço. Nesse contexto, eu geralmente tinha que me contentar em resumir e muito aquilo que eu tinha pra dizer e torcer pra que fosse suficientemente convincente pro leitor. No caso, o corretor. A boa notícia é que geralmente era, e provavelmente vai ser pra ti também. Tudo isso pra dizer que talvez tu não consiga dizer tudo o que tu queria tão bem quanto tu queria. Ou talvez que tu tenha que aprender a ser bem objetivo. E aí tem um ponto importante que é justamente fugir dos extremos. Um dos extremos que seria ser prolixo, ou seja, tu falar demais e não chegar a lugar nenhum, ficar fazendo uma repetição. E outro é tu falar de menos e não dar sentido àquilo que tu quer falar, não ser convincente. Então tu tem que ser sim objetivo, utilizar de forma inteligente as tuas linhas e ao mesmo tempo ser convincente. E é isso. Essa é a dificuldade. Mais uma vez a gente vai se basear no projeto de texto para pegar as peças e dispor aqui. Aquele argumento econômico, ele é mais abrangente e acaba dando base pro segundo também, além de ser mais forte, então eu prefiro usar ele primeiro. Bora lá. Segundo Karl Marx, a economia é a base da sociedade. Somando-se a isso uma meritocracia ilusória devido a defasagens educacionais entre cidadãos e altas taxas de desemprego, tem-se a inviabilização do acesso financeiro democrático à arte cinematográfica. Essa foi uma frase muito longa. Eu ia dizer isso. Que período grande. Tu lê e tu fica assim... Depois que tu acaba. Eu acho que o problema todo foi que eu achava que eu precisava colocar financeiro. E de certa forma era isso mesmo. Eu queria deixar claro que eu ainda tava falando tipo de acesso por causa do dinheiro. E aí, se não fosse isso aí, tava até ok. Acesso democrático à arte cinematográfica, tava ok. Mas aí ficou acesso financeiro democrático à arte cinematográfica. Mas que período gigante. Só nisso aqui já teve muita coisa que eu quis colocar. Então, deu pra ver que eu tentei condensar várias ideias, vários argumentos. Eu comecei com Karl Marx, Economia é a base da sociedade, pra daí falar por que a economia causa esse problema, ao meu ver. Quanto à minha escolha de palavras, ficou muito longo, ficou cansativo, ficou confuso, você se perde no que eu realmente quis dizer. Mas, o que eu tava querendo dizer? Meritocracia ilusória. Eu acho que, como eu tava falando do fator econômico, relacionando com o educacional, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, e além disso existe desemprego mesmo para quem teve oportunidades. Então, você dizer que existe uma meritocracia, que todo mundo consegue, que é por esforço, é mentira. Então, meritocracia ilusória, isso acontece devido a defasagens educacionais, significa nem todo mundo tem a mesma educação. E altas taxas de desemprego, autoexplicativo. Então, por isso, fica inviável que todo mundo tenha acesso. Daí eu só coloquei arte cinematográfica porque eu queria usar um sinônimo para cinema. Mas assim, era uma opção muito longa. Afinal, mesmo em regiões privilegiadas com a presença de cinemas, há um custo a ser pago pelos telespectadores e este nem sempre é democrático. Seria esse, né? Se tem uma coisa que era esse. É porque assim, este é quando tu vai falar de alguma coisa, esse quando vai retomar. Agora, este pode ser usado de retomada quando tu vai falar assim, tu cita duas coisas, aí tu vai dizer este aqui em relação ao próximo e aquele em relação ao distante. Deu aula! Então é isso, gente, ó. Eu errei. Não faço. Pelo menos não tava valendo mais pra mim, mas pra vocês, que ainda tá valendo, aprendam com erro alheio. Daí, nessa parte, eu fui além do problema locacional, ou seja, independente do lugar ter cinema, nem todo mundo consegue ir. Foi isso que eu quis dizer aqui. Porque independente do lugar onde tem cinema, você tem que pagar, e se você não tem dinheiro, você não vai. Acabou. Isso deixando claro que eu tô ciente da problemática que foi apresentada pelos textos motivadores, de que nem todas as regiões, nem todos os locais têm cinema. Então eu falei, regiões privilegiadas com a presença de cinema. Reconhecendo implicitamente, embora não tão implicitamente, que eu reconheço esse problema e que eu estou colocando ele lá. Entendeu? Mais ou menos para não parecer que eu só abordei uma parte. Outro sim é de conhecimento geral, que é subdesenvolvimento infraestrutural em áreas tupiniquins, especialmente em interiores das regiões Norte e Nordeste. Aí eu já usei uma coesão de adição, porque eu ia para a próxima parte da minha argumentação, que ainda tinha um ganchinho com a última frase do parágrafo anterior. Por quê? Além disso, no caso, outro sim, todo mundo sabe que algumas áreas do Brasil não têm estrutura.
especialmente no Norte e Nordeste. Foi basicamente isso que eu falei. Áreas tupiniquins, aí sinônimo de áreas do Brasil, né? Acho que complicou um pouco desnecessariamente. Logo, a chegada de cinemas e shopping centers se mantém distante. Ou seja, o lugar não tem estrutura e dificilmente vai chegar um cinema ou um shopping que costuma ter um cinema. Nesse ínterim, a perpetuação dos votos de cabresto e de episódios de corrupção, ambos característicos do país, contribuem para o problema e trazem à mente as palavras de Eça de Queiroz. Políticos e fraudas devem ser trocados de tempos em tempos pelos mesmos motivos. Se tu tiver assistido esse vídeo bem aqui, tu vai ter percebido que Débora usou nesse ínterim com sentido incorreto. Porque ele é utilizado justamente pra quê? Se tu tiver assistido o vídeo, tu vai saber. Deixou no ar. Oh, fala que maldade. Tem uma lista muito maior nesse vídeo, se vocês assistirem. Mas assim, nesse ínterim é utilizado para se referir a tempo, período de tempo. E aqui ela usou como se fosse nesse sentido, como se fosse uma retomada. Foi um uso inadequado. Gente, eu descobri isso agora. Se vocês são privilegiados, sim. Eu sempre achei que era igual a nesse contexto. Como vocês podem ver, nesse contexto. Uhum. Errei, mais uma vez. Ei. Cara, humano. Então aqui era pra ser nesse contexto, caso você tenha ficado confuso, porque você sabe o uso correto, né? Era isso. E daí, eu já pulei pra parte moral, no caso imoral, do país. Mas assim, ficou jogado. Eu não gostei também. Eu acho que eu não fui muito objetiva e eu perdi a chance de explicar melhor os meus pontos. Eu lembro que eu fiquei meio confusa, tipo, eu ainda tinha muita coisa pra dizer e eu já tava chegando no final e eu queria deixar muitas linhas pra minha conclusão pra poder detalhar ela direito. Então, assim, nessa hora eu soube que o Mil não vinha. Foi uma coisa consciente, eu pensei, eu não vou conseguir explicar direito, porque eu tenho que entregar. Não vai ficar em branco, mas também, né? O Mil vai voando na janela. Sério, gente. Eu gostei do final. De verdade, assim, ficou jogado, entendeu? Não é que a ideia era ruim, só que eu me dei pouco espaço pra poder explorar aquilo. Mas eu tô só ocupando espaço, né? Eu sou uma bosta também. Eu só pincelei. Votos de cabresto, episódios de corrupção, o que, na verdade, aqui se aplica tanto a eleitores quanto a eleitos. E joguei a farpa, né? Que as duas coisas são características do nosso país. Não desenvolvi, não expliquei, só ficou lá. Eu acho que minha principal crítica é em relação ao que foi apresentado na tese e o que foi apresentado nos textos. Se tu voltar na tese dela e tu ler os textos, na ordem do que ela apresentou na tese, tu vê que tem uma disparidade. E isso daí eu acho que levou uma quebra, uma perda de pontos, sim, nessa competência. Então, na minha introdução, se vocês se lembram desse vídeo aqui, eu falei economia e moralidade, além de educação. Então, a terceira coisa, o terceiro item eu falei no primeiro parágrafo de desenvolvimento e as outras duas coisas no segundo, ainda ao contrário. Ou seja, quebrou, né? Vacilei, pra uma pessoa tão metódica quanto eu não sei como eu fiz isso. Agora bora ver, né? Como é que uma pessoa não tão metódica fez. Vai ser um plot twist. Eu também ficava muito bitolado com essa parte da argumentação, porque eu queria muito colocar várias coisas justamente para sustentar aquilo que eu tava falando. O que não é possível, já que só tinha 30 linhas. O bom é que, como eu já tinha um esquema, eu já tinha um projeto de texto, a minha preocupação era só seguir aquele projeto de texto e colocar isso em palavras da melhor forma possível. Meu principal objetivo e também solução para essa questão, que era um problema para mim, era criar períodos curtos, objetivos, consistentes e ao mesmo tempo interligados, para criar uma lógica de raciocínio entre cada parte do texto. Então, assim, haja conectivo para isso. Vocês vão ver. Então vamos lá. Diante desse cenário, que já é um conectivo sequencial para dar a relação interparágrafo, pode-se analisar essa conjuntura conforme o olhar da autora modernista Lígia Fagundes Telles, a qual descreve, na obra A Disciplina do Amor, que nascer no Brasil até que é bom. Ruim é não ter voz e nem vez. Então aí tem a minha contextualização do parágrafo, seguindo aquele esquema que eu já tinha mostrado antes. Continuando. À vista disso, é tácito o estado de distanciamento entre as pessoas moradoras das periferias e a sétima arte, uma vez que há uma concentração quase que restrita dos cinemas aos shopping centers, os quais se localizam sobretudo nas áreas centrais, elitizadas e desenvolvidas. Caraca, eu sou muito bom. Pera aí. Apesar de ter sido um período grande, uma frase grande, uma parte entre pontos grande, mas eu já consegui cumprir 3 dos meus objetivos. Então foi sim algo que eu escrevi e foi... Teve êxito, isso. Porque assim, primeiro eu já consegui estabelecer o uso produtivo, usei o elemento coesivo e já trouxe a relação dele com o tema, dizendo que há um distanciamento entre as pessoas que não moram nas áreas centrais e o cinema, ou seja, elas não estão tendo voz e nem vez. Já fiz também a retomada do tema
eu trouxe um sinônimo para cinema, chamando ele de sétima arte, e também eu já introduzo a problematização. Reparem que eu utilizei justamente palavras para destacar essa diferenciação, que no caso foi a questão das áreas centrais, elitizadas e desenvolvidas. Dessa forma, é possível comprovar o aspecto supracitado a partir de dados do Ancine, que revelam o Brasil como o 60º país na relação habitantes por sala, apesar do aumento de cinemas brasileiros, fato que demonstra um verdadeiro processo de camarotização desse ambiente. Então aqui eu estou cumprindo justamente aquele tópico que eu mostrei no meu esquema, que é a comprovação do meu argumento. Justamente para mostrar que ele é consistente. Eu trago um dado da Ancine e que estava na proposta. Ou seja, você pode usar sim dados da proposta. Só que aqui, reparem que eu não coloquei simplesmente o dado da proposta. Eu trouxe uma informação nova, que é justamente a contraposição. O Brasil está numa posição abaixo do esperado, apesar da questão de aumentar o número de salas. E aí eu já faço uma crítica a partir disso, a partir dessa contraposição. Eu chamo isso de camarotização, ou seja, há sim um aumento, mas não é algo democrático, não é algo que todos possam ter acesso. E aí vem justamente a questão dos traços de autoria. Aqui já não é os dados que estão falando, e sim eu. Por conseguinte, a parcela da população que não se encontra próxima a essas regiões fica aquém e sem vez quanto ao acesso democrático a esse meio, aspecto que fere o princípio constitucional da isonomia e que deve ser combatido. Então aqui eu já trago a consequência disso. Novamente eu faço uma relação com a contextualização que eu fiz, justamente para frisar que eu estou fazendo uso produtivo, que aquilo não foi colocado ali de qualquer maneira e que eu tinha um projeto de texto. Eu trago à luz que a população que eu estou falando é justamente aquela que vai ficar sem voz e nem vez quanto a esse acesso. Logo em seguida eu trago uma crítica. Eu digo que todo esse contexto que eu apresentei acaba gerando a ausência do cumprimento de um direito, que é a isonomia. O fato de a gente estar em condições iguais e aproveitar daquilo que é nosso por direito. E finalizo também dizendo que esse fato deve ser combatido. Certo? Ponto. Próximo parágrafo. Outro sim, aí um elemento coesivo de sequência, porque eu vou dar prosseguimento, no caso, à minha argumentação. De acordo com Peter Drucker, considerado pai da administração moderna, reparem essa explicação como algo que eu fiz justamente para frisar que esse repertório, na verdade, ele é legitimado, ou seja, é uma pessoa importante falando sobre o assunto. Continuando, não existem países subdesenvolvidos, existem países subadministrados. Mediante o ideário, depreende-se a subadministração estatal brasileira no que tange à falha na garantia de condições financeiras aos cidadãos para que tenham acesso ao lazer. Ponto. Nesse sentido, há uma veemente desigualdade social ressaltada por dados do IBGE. Aqui eu já vou fazer a comprovação disso que eu estou falando. Os quais mostram que 1/4 da população brasileira vive com menos de R$400 por mês, ou seja, em extrema pobreza. Então aqui novamente eu apresento um dado, dessa vez não estava na proposta, eu tirei realmente de um estudo, mas não satisfeito com isso, eu continuei a ideia, o que é importante também. Eu descrevi que isso era uma situação de extrema pobreza. Destarte, não há como esperar que esses populares tenham convívio no cinema, visto que mal possuem amparo monetário para a sobrevivência. Ou seja, aqui eu já faço uma conclusão, que se há uma defasagem nesse setor econômico, essas pessoas não têm acesso ao básico, quanto mais ao lazer, que infelizmente é uma coisa que fica como secundária. Sendo assim, é de suma importância a garantia do mínimo existencial a esses indivíduos, a fim de que, por consequência, possam ter acesso irrestrito a esses locais. Então aqui eu fecho a ideia trazendo justamente a volta toda que vai ser necessária na minha conclusão para que eu chegue no tema, porque assim, desigualdade social não é diretamente ligada às palavras do tema, não é diretamente pertinente ao tema, mas é sim uma causa. Então justamente por isso que ficou como segundo argumento e eu deixei para trabalhar depois da intervenção como algo mais secundário e que eu não teria que explicar tanto, já que vai ter que dar uma volta maior. O Estado vai ter que garantir primeiro a questão financeira para que depois essas pessoas tenham condição para pensar em consumir esse tipo de lazer que é o cinema. Então é isso, entendeu? Eu sou perfeito. Esse é o melhor texto que vocês já leram na vida, eu tenho certeza. Ainda bem que eu fui primeiro. Então, talvez tenha dado para perceber que nem sempre eu conseguia ser tão sucinto em cada período, em cada parte entre pontos. Mas assim, sempre que eu via que eu estava desenvolvendo mais, eu buscava pelo menos cumprir mais de um tópico daquele esquema que eu tinha falado, como vocês puderam ver aqui. Então assim, não é um molde perfeito, mas é importante que você responda
aos questionamentos que possam ser gerados através da tua argumentação. É preciso que o teu corretor leia e ele tenha certeza de tudo que tu disse e não fique com nenhuma brecha assim pra ele dizer, faltou isso aqui, entenderam? Gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, infelizmente já chegou ao fim. E no próximo vídeo a gente já tá chegando ao fim do Anota Que É Mil e a gente vai fazer a conclusão do nosso texto com vocês, além de dar uma parte mais teórica sobre a conclusão agora, que é a competência 5. Porque vocês lembram, anteriormente na parte de ferramentas a gente só falou sobre direitos humanos. E agora a gente vai falar sobre... de cada elemento que é necessário que você preencha para tirar os 200 nessa competência. Exatamente. Então, beijo. Tchau. Ai, eu cuspi. Porca, cebosa. Cebosa.